Olá, meus queridos do 7º ano, como vocês estão, hein? Espero que bem. Vamos falar agora de conjunção. Estão prontos? Bons estudos. Primeiro nós vamos revisar um pouquinho sobre os períodos. Período é a frase constituída por uma ou mais orações. Lembram disso? O período formado por uma oração, chamado de período simples. E o período formado por duas ou mais orações, é chamado de período composto. Vamos observar? Agulha não tem cabeça. Enunciado com um verbo, uma oração, período simples. O verbo é o verbo tem, tá? O verbo ter. Então, agulha não tem cabeça. Então, só tem um verbo, uma oração. Esse período é classificado como simples. A senhora não é alfinete, é agulha. Opa! Aí nós temos duas orações, porque nós temos dois verbos. A senhora não é alfinete, uma oração, é agulha, segunda oração. Estas duas orações aqui, esses dois períodos que eu trouxe aqui, são do texto de Machado de Assis, um apólogo entre a linha e a agulha. Não é isso? Que tem no nosso livro 4 do Sistema Marx de Ensino. O enunciado que tem sentido, mas não apresenta verbo, é chamado de frase nominal. Lembram disso? Nós vimos lá no primeiro bimestre. Que cabeça, senhora? Tem verbo? Não tem verbo. Então é enunciado sem verbo, mas com sentido. Então é uma frase nominal. O enunciado ele pode ainda ser classificado como oração, quando apresentar verbo, mas não necessariamente ter sentido fora do contexto em que está inserido. Tem verbo, é oração. Bom, após a gente ter revisado o que é um período, vamos analisar o que é a conjunção. Além da vírgula e do ponto e vírgula, as orações elas podem ser relacionadas por palavras que são as conjunções. Conjunção é, portanto, a palavra invariável que relaciona duas orações ou dois termos da mesma função sintática. Vamos entender um pouco mais através dos exemplos? Importe-se com a sua vida e deixe-a dos outros. Reparem que aí a conjunção e está relacionando duas orações. Primeira oração, importe-se com a sua vida. Beleza. Segunda oração, deixe-a dos outros. Repare que a conjunção e está relacionando a primeira oração à segunda oração. Ou a segunda oração à primeira oração. Correto? Uma e outra iam andando orgulhosas. Reparem que aí a conjunção e relaciona os núcleos do sujeito composto. Uma e outra. Perceberam? As relações estabelecidas pelas conjunções conferem coerência e coesão a um texto. Isso porque elas estabelecem uma relação de sentido entre uma oração e outra do período. Chamamos de semântica a essa relação de sentido que as palavras estabelecem entre si, ou entre uma oração e outra. Ok? Observe a seguir o emprego de algumas conjunções e seus valores semânticos, ou seja, as relações de sentidos que elas apresentam. Observem agora a primeira, eu trouxe o exemplo, de relação de adição, de relação de soma. A agulha acabou a obra e ficou esperando o baile. Primeira oração ali, ó, acabou. Tem o verbo acabou. Não é isso? A agulha acabou a obra. Beleza. E ficou esperando o baile. Repararam que tem a relação de adição? Depois que ela acabou, ela ficou esperando. Então, esse e está conectando, está ligando, tá? Está dando um valor semântico de adição. Ok? E a relação de adversidade, de oposição? Nós vamos utilizar aí, como exemplo, a conjunção mais, sem i. Ok? A agulha não disse nada, mas um alfinete murmurou
a pobre agulha. Então, se vocês perceberem, a agulha não disse nada. Olha a questão aí da relação da adversidade, de uma oposição. Mais um alfinete murmurou a pobre agulha. Ok? Apesar da agulha não dizer nada, o alfinete foi lá e murmurou. Tá bom? As conjunções que ligam orações com sentido completo, como as conjunções e mais, são classificadas como conjunções coordenativas. E as orações que elas ligam são chamadas de orações coordenadas. Assim, as orações coordenadas sempre têm sentido completo. Ok? Agora, as conjunções que ligam orações que não têm sentido completo são classificadas como conjunções subordinativas e ligam orações subordinadas. Bom, vamos lá, sétimo ano. Vamos com muita calma. Agora, no sétimo ano, nós vamos ver as orações coordenadas, tá bom? As conjunções coordenativas. As subordinativas, as conjunções subordinativas, as orações subordinadas, vocês vão ver no ano que vem, no oitavo ano. Combinado? Vamos ver aqui algumas conjunções e suas classificações de acordo com as relações que elas estabelecem entre as orações coordenadas. Tem as aditivas. A relação que estabelece é de adição, soma ou sequência de ações. Vamos ver algumas principais conjunções. E, nem de e não, só, mas também, como também. Olha o exemplo. Seu osso caiu na água e se perdeu para sempre. Repararam que a segunda oração ela está tendo sentido completo graças à primeira, e a primeira conclui-se na segunda? Repararam que tem uma relação de adição entre elas? Então, elas são orações coordenadas, ok? Seu osso caiu na água. Se perdeu para sempre. Está ligando uma à outra, ok? Seu osso caiu na água, seu osso se perdeu para sempre. Então, nós estamos usando aí uma conjunção coordenativa, tá bom? Adição, aditiva. Combinado? Adversativas. A relação que estabelece é de oposição, de contraste. Mas, contudo, todavia, porém, no entanto, entretanto, era vaidosa, mas não sabia chamar a atenção. Perceberam? Apesar de ser vaidosa, ela não sabia chamar a atenção. Então, aí nós temos a questão da oposição, não é isso? Então, ela é uma conjunção adversativa. E as alternativas? A relação que estabelece é de exclusão, de alternância, de escolha. Ou, ora, ora. Vamos observar? Ou sentia medo, uma oração. Ou se sentia bem corajosa, segunda oração. Então, está dando sentido aí de alternância, vocês estão percebendo? Ou sentia medo, ou se sentia bem corajosa. Vamos ver com as conclusivas? A relação que estabelece de conclusão. Portanto, por isso, logo, assim, pois, depois de verbo ou entre vírgulas. A baronesa iria ao baile. Por isso, a costureira trabalhava com afinco no vestido. Ou seja, a conclusão, tá? Por que a baronesa costurava, trabalhava... Desculpa, por que a costureira trabalhava com afinco no vestido? Porque ela iria ao baile, tá? Então a conclusão é essa. Já que a baronesa iria ao baile, a costureira trabalhava com afinco no vestido. E tem também as conjunções explicativas, tá? Que estabelece a relação de explicação, justificativa, motivo, razão. Que, porque, pois antes do verbo e porquanto. A costureira trabalhava com afinco no vestido, pois a baronesa iria ao baile. Está explicando por que a costureira trabalhava com afinco no vestido. Tá bom? Então, na de cima, vocês podem perceber, na conclusiva, a baronesa iria ao baile. Por isso, a costureira trabalhava com afinco
no vestido. Ou seja, a conclusão. Por que a costureira trabalhava com afinco? Porque a baronesa ia ao baile. Tá? Agora, na explicativa, está explicando por que a costureira trabalhava com afinco. Pois a baronesa iria ao baile. Ok? Vou deixar agora vocês com os exercícios na plataforma. E daqui a pouco a gente se encontra na aula ao vivo para tirar as dúvidas, comentar um pouco mais sobre esse conteúdo. Combinado? Então até mais. Tchau, tchau. Vejo vocês logo mais.